Bom, gente, vamos continuando aqui então. Tratando aqui a gente falou no fim do último bloco sobre a não participação do juiz, né? Tem que preservar mais que a neutralidade, porque o conceito de neutralidade acaba sendo um pouco... ninguém é neutro, mas é a imparcialidade mesmo. O juiz tem que ficar imparcial quando do julgamento posterior do processo, quando da análise do processo. Então, por isso a importância que ele não participe da delação, da negociação. Falei para vocês da questão da plea bargaining, que os juízes estão querendo participar, o que ofenderia esse princípio aí da imparcialidade. O que fala o parágrafo 7º daí do artigo 4º? Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º, o respectivo termo, acompanhado das declarações do colaborador da cópia da investigação, será remetido ao juiz para homologação. Então vai ter que ter uma homologação do juiz. Discutia-se antes se precisava ou não de homologação. Com a lei aqui, ficou claro que o juiz precisa homologar. O qual deverá verificar a sua regularidade, legalidade e voluntariedade. Então o juiz ele funciona como fiscal do acordo. Ele vai verificar se está tudo dentro da lei, se não tem nada absurdo, se não tem nada que ofenda aí, princípios básicos do direito, se é razoável. Então não é quando o MP chegar com uma proposta absurda, o réu aceitar, o juiz não vai homologar. Então ele vai verificar regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim sigilosamente ouvir o colaborador na presença do seu defensor. Então o juiz pode, se ele entender que teve alguma irregularidade, num ato sigiloso, ele determina o oitivo do colaborador. O colaborador pode falar, ó, eu só delatei porque ameaçaram processar meu filho se eu não delatasse, por exemplo. Porque ameaçaram prender minha irmã se eu não delatasse. Porque ameaçaram que iam pleitear minha condenação por tal crime também se eu não delatasse, assim por diante. Foi ameaçado de morte se eu não delatasse. Então ele pode, se o juiz entender que é uma coisa errada, ouvir o colaborador da presença do defensor para verificar a regularidade. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou então adequá-la ao caso concreto. Cuidado aqui. A doutrina tem criticado, até um livro que eu recomendo para vocês que trata de leis especiais, é o livro do Renato Brasileiro. O Renato Brasileiro foi defensor público, vocês conhecem? Já foi o professor Renato Brasileiro. Ele é professor acho que do G7, cursinho, foi do LFG, foi do SERS, vários cursos. E ele hoje é promotor militar da União. Ele foi defensor público federal. O livro dele é muito completo mesmo, assim, muito completo. Tanto o livro do processo penal como de leis especiais. Eu recomendo para todo mundo. Assim. Como ele foi defensor, e hoje ele está no MP, ele tem uma visão muito ampla. Ele é um cara bem garantista. E ele faz uma crítica nisso aqui também. Ele fala, o juiz não pode participar da negociação, mas depois ele pode adequar a proposta ao caso concreto, né? Ele adequa e homologa, mas e se ele adequou a proposta e o réu não aceitar, e o processo volta a correr, ele sabe tudo que está no teor da proposta. Entendeu? Então tem um problema aqui, né? Isso coloca em risco a imparcialidade, além também de violar o sistema acusatório, porque quem está fazendo a acordo são as partes, o juiz só teria que homologar. Ou ele recusa, ou ele homologa. Não caberia ele pegar, não, peraí, você tem que entregar mais uma coisa aqui em troca disso aqui, que o MP pediu está errado. Não, você está agindo como parte, você só vai homologar ou não. Mas a lei tem essa possibilidade, mas caso a caso tem que ser analisado, e a crítica que se faz é essa. Há um risco de quebra da imparcialidade do juiz, essa previsão do parágrafo 8º do artigo 4º. Aqui tem um procedimento, né? Depois de homologado, parágrafo 9, depois de homologado o acordo, o colaborador poderá, sempre acompanhado pelo defensor, ser ouvido pelo MP ou pelo delegado, responsável pelas investigações. Então ele sempre vai poder, depois do acordo, nada impede que ele seja ouvido depois. As partes podem se retratar da proposta, então o MP pode chegar e falar assim, não, voltei atrás. Caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. O que o legislador quis dizer aqui? Perceba que a redação é sofrível, por quê? Não deu certo o acordo, eu fui lá e entreguei tudo para o promotor. Mas na hora H eu falei, não quero mais, ou o promotor não aceitou o acordo, revogou. Mas eu entreguei tudo, falei o que eu fiz, que eu transportei dinheiro, que eu roubei o carro do fulano, que eu dei o tiro do ciclano, que eu ajudei fulano a roubar o banco.
tudo. Aí tem um monte de prova lá, que eu me incriminei. Ah, elas não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Mas espera aí. Mas não exclusivamente elas podem, então. Então, se eu tiver outra prova junto ali, junto com a minha confissão que eu fiz quando eu estava fazendo um acordo, pode ser utilizada? A lei é meio sofrível. Na verdade, eu entendo que o correto seria que não pudesse ser utilizado mesmo. Agora, não poder utilizar... Se você tira exclusivamente aqui, já resolve. Não poderão ser utilizados a seu desfavor. Agora, o exclusivamente dá a entender que você pode utilizar contra o cara o que ele falou na delação, num acordo ali, contra ele, desde que tem outra coisa para confirmar. E vai ter, porque ele delatou tudo, o promotor sabe para onde ir, sabe para quem investigar, já entregou tudo. Percebam que se houver má fé do órgão do Ministério Público, ele tem uma ferramenta forte para ele. O cara vai delatando, mas não vai dar. Coloca uma cláusula absurda, o cara não aceita, mas já sabe quem investigar, onde ir. E aí você tem uma prova pronta ali, né? Por isso que fala que, claro, até estou conversando aqui no intervalo. A delação ela é importante se ela for utilizada, colaboração premiada. Estou aqui falando como sinônimo, mas não são. Eu vou falar das duas institutos. Se você está usando como um instituto útil para você desmantelar uma organização criminosa, pegar mesmo um cara grande, cessar atividades criminosas, claro que é válido. É válido. O fim dela é válido. O que eu questiono são as distorções. E eu pessoalmente questiono como processo criminal que é uma ofensa à paridade de armas, porque a defesa do cara que está sendo delatado não tem o que fazer. Você está ali defendendo, você está lá com o promotor, você está sendo atacado aqui pelo seu colega, né? Fogo amigo. Que não necessariamente, às vezes, o cara está falando a verdade. O cara joga em cima de você para se livrar. Aí o processo se volta contra você. Aí você ou delata outra pessoa ou você responde o processo. O que você faz? Né? Então te coloca numa situação complicada. Mas é um instituto que tem uma finalidade nobre, que é possibilitar alcançar chefes de organizações que não seriam alcançados por meios normais. A gente tem que reconhecer isso. Mas tem que ser um instituto usado com seriedade e não deveria ser a regra. Nesses crimes de colarinho branco, ele se tornou a regra. Busca-se a delatar. E aí estimula-se isso. A delação, acusa-se, né, o uso excessivo, né, se você tem usado o uso excessivo da prisão preventiva, como se o cara delata, sai, né? Ah, não estão brigando, mas pô, você está preso. Se o seu amigo delatou, saiu, delatou, saiu. Você vai fazer o quê? Você vai ficar lá quieto, né? Você pode delatar e sair. Você está preso, um dia preso, 2 dias preso, está lá. É uma tortura. Então você está lá preso. O que você faz? Então é um instituto que, se for bem utilizado, ok, mas ele promove distorções. É possível criar distorções. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia, né? Parágrafo 2º. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Isso é meio óbvio, o cara foi perdoado, mas nada impede que ele seja ouvido como testemunha no processo, algo assim. Sempre que possível, os registros dos atos de colaboração serão por meio de gravação magnética, notipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, para ter maior fidelidade. O cara poder falar, mas eu não falei isso. Não, falou sim, está filmado. Relação filmada. Nos depoimentos que prestar o colaborador, isso é importante aqui, olha que interessante, o parágrafo 14 do artigo 4º, ele traz um negócio perigoso. Artigo 14. Artigo 4º, parágrafo 14, traz um negócio interessante, que é o acusado, nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então o cara renuncia ao direito ao silêncio, que é um direito constitucional, e presta dever legal, presta os dever de sigilo, né? Ele tem que falar dever de falar a verdade. Ou seja, ele pode responder por um falso aqui. Ele pode ser responsabilizado caso minta, entre aspas, na colaboração. Mas o mais grave que eu acho é a omissão do direito ao silêncio. Ou seja, o cara aceitou colaborar, ele tem que falar tudo. Ele não poderia mais ficar em silêncio. Então, parece que é uma condição para a colaboração. O que pode também ser criticado. Porque a colaboração, queira ou não, considerando até aquela questão que eu falei para vocês, do cidadão da quebra, do fim da colaboração, possibilitar que seja utilizada a prova contra ele está desprotegido, mas não pode ficar em silêncio. Então percebe que a lei ela tem uma finalidade interessante, mas tem uma série de problemas que podem complicar a vida, inclusive, do colaborador.
Parágrafo 15. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Só pena nulidade. Claro, o cara está lá se entregando a um monte de pessoas. Não pode estar ele o promotor só. Tem que ter o advogado junto. E vocês sabem que teve na Lava Jato caso em que o MPF exigia para a colaboração como condição que o cara trocasse de advogado. Porque o advogado não estava concordando com a delação. Aí a condição para o acordo, eles falam diretamente com o réu, era que o réu trocasse advogado. Porque o réu, e aí o réu, para querer delatar, trocou, porque o advogado se recusou a fazer delação. Então houve isso. Uma pressão pela delação tamanha que se tirou o advogado para que colocasse um advogado que concordasse com isso. E muitos escritórios, as pessoas estão ganhando dinheiro, escritórios especializados em delação. Que aí, na minha humilde opinião, é o quê, né? Se você é um processualista penal, a sua especialidade é delatar pessoas, né? É difícil, né? É difícil, né? Não, assim, eu sei que todo respeito aos profissionais que fazem isso, mas você é um defensor criminal, advogado criminalista, qual que é o seu papel? Ser um cachorro, ser uma dócil criatura junto à acusação ou defender seu cliente com todas as forças? Ah, eu sou especializado em delação. Pelo amor de Deus, né? Ganha rios de dinheiro com isso, mas a função de defesa criminal, assim, o negócio, eu fico transtornado, porque assim, eu vejo os advogados criminais, pô, o cara está lá, você tá até o fim, um cara lá num júri, por exemplo, fica no júri até... Agora o cara vai receber sentença, está do lado do cara, lá você está defendendo, mesmo que o cara seja culpado, tá? Você tem uma missão ali. Agora o cara vai lá, eu sou especialista em delação. Aí tira o advogado que está lá enfrentando o MP, coloca você que vai lá junto com o MP ferrar o cara, ferrar uma terceira pessoa. Complicado, mas enfim, não falei isso. Não falei nome de ninguém também, não conheço ninguém que faça, mas é só uma crítica pessoal de quem trabalha no processo penal. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas das declarações do agente colaborador. Ainda bem que tem essa previsão, né? Mas, né? O que acontece? Você vai lá, tem o colaborador, aí você acha uma outra prova, parecida com a colaboração, e sentencia já está valendo. Só não pode ser com base só no que o colaborador falou. Ah, tem que provar o que o colaborador falou. Mas com base no que o colaborador falou, eles prendem preventivamente, por exemplo. Acontece. Então, mas a lei prevê isso. O que eu falo? A lei, ela tem uma finalidade. Só que a aplicação dela para os operadores do direito é que se distorce e aí se violam direitos. Se for seguir tudo certinho aqui, uma outra distorção, um probleminha ali, mas não. Mas por trás do direito sempre tem seres humanos, né? Dos dois lados, pessoas que vão. É impossível você ser neutro, né? Pessoas com ideologias, com convicções pessoais. Direitos do colaborador. Usufruir das medidas de proteção previstas na lei, então o cara poder provita da vida, né? Se tiver, por exemplo. Ter proteção do nome, qualificação, imagem, tudo vai ser preservado. Em juízo vai ser conduzido separadamente os demais coautores e partícipes, ou seja, o cara vai montar no camburão junto ao delator, porque senão acontece alguma coisa no caminho, né, para o presídio, do presídio da fórum. Participar da audiência sem contato visual com os outros acusados, ou seja, o X9, lá, o delator está lá, né? Ele não fica, os outros vão ficar olhando ele, não vai, porque a situação dele é constrangedora. Ele sabe também disso, todo mundo, o delator, isso é complicado. Não tem sua identidade revelada pelos meios de comunicação, realmente, não revela nenhum delator, né? O cara é delator, ele sabe dizer o seguinte que o cara é delator, né? Nem ser fotografado ou filmado, sem sua prévia autorização. Eu pergunto se um dia for perguntar para os caras se eles autorizaram a divulgar que eles estavam delatando alguém, esses caras famosos. Cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais réus e condenados. Um réu da Lava Jato, por exemplo, beleza. Agora um réu meu, da Defensoria Pública. Em que presídio ele vai cumprir pena? Se ele delatar alguém da organização criminosa que coordena os presídios. Onde ele vai cumprir pena? Percebam como é inviável, né? Em alguns aspectos. O termo de acordo de colaboração deverá ser feito por escrito, conter relato da colaboração, condições da proposta, declaração de aceitação, esses são requisitos formais. Assinaturas do representante do MP do delegado, especificação das medidas de proteção. No termo, já tem que ter, para garantir isso é importante. No artigo 6º, inciso 5, da lei, tem que estar previsto o que vai ter de proteção para o colaborador e para a sua família, se for necessário. Pedido de homologação será sigilosamente distribuído, as informações pormenorizadas serão distribuídas. Gente, eu vou passar para frente isso aqui, porque é mais burocrático, para eu poder entrar em outras leis antes de acabar, senão vai... Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, isso é importante. Artigo 7º, parágrafo 3º, fala que o artigo,
o acordo, ele até então é sigiloso, mas ele deixa de ser sigiloso assim que a denúncia for recebida. Recebida a denúncia, deixa de ser sigiloso. Por quê? Porque eu tô lá, né, meu réu lá, tranquilo, feliz da vida, falando que é inocente, recebe denúncia contra ele e vou lá ver. Então, uma delação, falando, ele matou, fez isso, fez aquilo. Aí eu tenho que me defender. Então, uma vez recebida a denúncia, o acordo deixa de ser sigiloso. A parte lá vai poder se defender e ter acesso ao acordo. Artigo 7º, parágrafo 3º. E se o colaborador imputa falsamente um crime a alguém? O que fala o artigo 19 da lei? Imputar falsamente sob pretexto de colaboração. O artigo 19 tem o crime do cara que imputa falsamente. Delata falsamente. O colaborador imputa falsamente sob pretexto de colaboração com a justiça a prática de infração penal a uma pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre o estudo de organização criminosa que sabem verídica. Isso aí foi tudo mentira. Então só para se salvar, falou que os caras queriam ouvir. Descobriram que era mentira. Nunca vi acontecer isso. Mas descobriram que era mentira, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Percebam que é um crime que admite suspensão do processo, pena de mínimo de 1 ano. Crime tranquilo. O cara que está às vezes lá respondendo lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, mentir aqui, não muda nada a vida dele. Beleza. Pena leve, o cara chegou lá, imputou falsamente, o outro cara foi processado, está lá respondendo, vai ter que, pode estar preso preventivamente, é forçado a delatar, porque esse cara, filho da mãe, delatou ele falsamente. Beleza. Mas a denunciação, olha que diferença, denunciação caluniosa. Se eu por acaso, a mulher lá que foi lá e falou que o marido bateu nela, bateu mesmo, mas ela se retrata com medo, o promotor quer dar uma lição nela. Dar causa à instalação de investigação de pessoa que estava inocente do processo, pena 2 a 8 anos. Então o delator que delata falsamente alguém, a pena dele é uma, ou seja, se você é delator e delatar falsamente, sua pena é tranquila. É um risco que vale a pena. Porque como funciona o nosso processo penal, hoje, se você delata um cara, a chance do cara ser processado e eventualmente condenado é grande. Então para o delator vale a pena. Para uma pessoa comum, você fez um BO com um cara que não era, que depois ficou provado e ficar parecendo que seja de má fé, você toma ele não tem direito a nada. 2 a 8 anos, não tem direito de suspensão do processo, não tem direito a transação nem nada. O delator é um crimezinho lá, 1 a 4 anos, cabe até suspensão do processo. Então para o delator, até a pena para o delator é uma pena baixa se o delator mentir. O colaborador mentir. 1 a 4 anos. E é exatamente a situação aqui do 339, da denunciação caluniosa. Só que a pessoa não é colaboradora premiada. O colaborador se mente se provar que ele mentiu, né? Olha aqui, tem que, porra, o cara ser inocentado com inexistência do fato, não é falta de provas. O cara que ele delatou vai ter que ser inocentado com inexistência do fato, a absolvição assim, não foi ele, para provar que você mentiu. Com toda essa questão midiática. É. E aí depois, então, você percebe que o delator vale a pena ele delatar. Ele não vai ser responsabilizado na prática. E a pena vai ser baixa, bem menor que da pessoa comum no processo que acaba fazendo um BO por raiva, por exemplo. Ação controlada dentro da organização criminosa. O que é isso? Seria aquela ideia do flagrante retardado. A pessoa vai lá, é outro meio de prova, acabamos uma organização criminosa, né? A pessoa dentro ali da operação, o policial, ele vai segurar, controlar, vai investigar, é ação controlada. Ele vai acompanhar o que fala o artigo 8º. Consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa, desde que mantida sob observação e acompanhamento será para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz. A formação de provas e a obtenção de informações. Por exemplo, eu estou lá acompanhando os traficantes. Poxa, eu sei que o cara é traficante, mas vou prender esse cara agora. Vai chegar um carregamento com 100 kg de cocaína que eu sei, com um caminhão, que eu vou pegar mais gente, eu vou esperar. Ação controlada. Eu não preciso lá. É claro que na lei de drogas tem específico, tem uma previsão específica desse flagrante retardado. Vamos pensar em outro crime então aqui. Vai chegar um carregamento de armas, por exemplo, uma organização criminosa e tal. É aqui. Esse retardamento da ação controlada, ele não depende da autorização judicial, mas ele tem que ser comunicado ao juiz competente. O juiz tem que saber o que está acontecendo. Comunica. Não precisa pedir para o juiz, mas comunica o que está acontecendo. Que, se o caso, vai estabelecer limites e vai comunicar ao MP. Ou seja, ó, beleza, mas você vai fazer isso só por 6 meses. Ó, se for morrer, se for ver acontecer um crime contra a pessoa, você tem que intervir. Então o juiz pode fixar limites se for o caso. O que é interessante aqui, antes dessa lei aqui, a ação controlada na lei anterior, ela não tinha dever de comunicar ao juiz. Podia fazer livremente. O que aconteceu na prática, o Renato Brasileiro fala?
O cara estava lá, deixando rolar a criminalidade. A hora que ele era pego, a autoridade policial, ele falou, não, mas peraí, estava em ação controlada. Estava esperando o flagrante. Agora não tem como ele falar isso, porque ele tem que avisar o juiz antes de ele começar a fazer. Ó, tô fazendo, viu? O juiz não vai negar, mas ó, tô fazendo. Então tem essa possibilidade. Então, segue aqui, que é diferente da infiltração de agentes. A infiltração de agentes, quando você, ação controlada, você está acompanhando, investigando com escuta telefônica, campana, vendo de longe acontecer. Na infiltração de agentes, um cara é colocado dentro lá da organização criminosa para acompanhar, para produzir prova e passar informações. Nesse caso, tem que ter autorização do juiz. Não pode, por conta própria, colocar um infiltrado lá. O juiz tem que autorizar, vai ser pedido do MP ou representação do delegado de polícia. E o juiz vai fixar os limites. Então, a ação controlada é uma coisa, infiltração de agente é outra. Claro, pode ter os dois? Pode. Eu tenho um agente infiltrado e estou de longe acompanhando controladamente. Pode ter as duas coisas. Normalmente tem as duas coisas. Não vou largar o agente infiltrado lá e vou embora, né? Você vai monitorar o agente também. Nesse caso, tem os requisitos também, né? Não é só a infiltração, ela vai ser admitida se a prova não puder ser obtida por outros meios. Então, assim, ela é a última ratio, é um último caso. E ela pode ser autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de renovações, desde comprovada a necessidade. Veja você, 6 meses infiltrado numa organização, deve ser tranquilo, né? Tanto que o agente ele não é obrigado a aceitar. Mesmo na questão da hierarquia policial, ele pode recusar. Ele não é obrigado a aceitar participar. Tem um artigo falando sobre isso. O que mais que é interessante aqui? Vamos seguir adiante, peraí. Gente, vou passando rápido para eu poder avançar um pouquinho nas outras leis também. Isso aqui. Passou. Oi? Acho que passou. Passou? Não. Aqui, deixa eu ver. Tem uma coisa interessante aqui. Peraí, aqui é o procedimento da infiltração, como que é. Aqui. Artigo 3º. Agora a gente pode fazer o que quiser, artigo 13? Não. Ele tem que agir de forma proporcional. Tanto que ele vai responder pelos excessos. Eu estou lá, sou agente, estou torturando o cara, espancando, estou traficando droga, pratiquei assalto, dei tiro no carro da polícia, estou pagando, já que eu sou agente filtrado, estou pagando de louco aqui, estou metendo louco o negócio, tocando terror. Não. Você tem que agir proporcionalmente com os fins da investigação, senão responde pelo excesso. Só que não é punível, isso me parece meio óbvio, não precisaria estar previsto em lei, é uma causa excludente de culpabilidade. Mas aqui está falando expressamente, não é punível no nome da infiltração a prática do crime pelo agente infiltrado no curso de investigação quando inexigível conduta diversa. Por exemplo, o seguinte caso, está lá, tem que levar uma droga, tem que transportar uma droga. Você vai falar, não vou. Ou você é da organização, você não é. Tem que matar imagina que é um caso extremo, tem lá, vão executar um desafeto. Você vai lá junto atirar. Fulano, vamos lá executar o cara. E aí? Concretamente. E ele poderia invocar isso, falar, tinha que fazer, eu estava infiltrado, mandaram executar um cara. O que eu poderia fazer? Ele vai ter que se virar e provar que ele era nessa situação, porque senão ele responde pelo excesso. Mas concretamente ele tem essa possibilidade. Como que falou, eu estava infiltrado. Como é que eu não vou assaltar o banco? Como é que eu não vou fugir da polícia com o carro mora? Como é que eu não vou trocar tiro eventualmente com... Os caras estão tirando... O policial não sabe... Imagina, o policial está infiltrado em outra cidade. O policial não sabe que está infiltrado. Tem um assalto a banco, você está com a organização, você é perseguido pela polícia, o cara te matando, está atirando em você, por exemplo. Não é exigível que você tome um tiro e morra. Você está, infelizmente, está atuando infiltrado. Então tem essa possibilidade. Aqui, quais são os direitos do agente? Artigo 14 da lei. Recusar ou fazer cessar. A qualquer momento ele pode ir embora. Falou, não, deu problema, eu vou embora. É direito dele, tem essa margem. Não precisa obedecer a ordem superior. Se ele achar que não dá mais, ele pode ir embora. Ou ele pode recusar inicialmente. Alterar a identidade, pode entrar no Provita, pode ter o nome tudo preservado, deve ter o nome preservado depois, né, salvo se o juiz autorizar, mesmo no processo criminal, não ter o nome dele revelado. Vai ter um agente infiltrado, ele tem direito a ter o nome preservado. Não ter identidade revelada, tal. Então protege o agente infiltrado. Aqui do acesso a registros, dados cadastrais são outros meios de prova. O MP e o delegado de polícia podem acessar sem autorização judicial, não conversa telefônica, que isso entra na escuta telefônica. Dados cadastrais. Por exemplo, dados cadastrais na telefonia, você liga na TIM e fala, fulano tem um dado aí, eles oficiam, eles têm direito a ter acesso sem precisar da autorização judicial. A autorização judicial é só para a escuta telefônica, por exemplo.
Mas dados cadastrais eles têm acesso livre. Que mais? Interessante. Empresas de transporte têm que fornecer à polícia o acesso de registro de viagem, saber quem viajou, um aeroporto, uma empresa aérea, uma empresa de ônibus. As concessionárias vão manter pelo prazo de 5 anos à disposição os registros de identificação dos números, não da ligação. Registro de identificação dos números e do destino e origem das ligações, internacionais, interurbanas e locais. Então, por 5 anos, vão ficar à disposição os registros das ligações. Repito, não é o teor da ligação interceptado, é o registro, fulano ligou para tal lugar. Isso está disponível no âmbito aqui da lei de organização criminosa. Avançando crimes hediondos já, alguma coisa de Lorcri, alguma dúvida? Vamos para crimes hediondos, correr crimes hediondos aqui. Crimes hediondos, não vou narrar quais são os crimes, artigo 1º da lei de 1072, dentre eles homicídio qualificado, homicídio praticado em atividade de grupo de extermínio, latrocínio, extorsão qualificada e assim por diante. Tráfico não é crime hediondo, é equiparado ao hediondo nas consequências. Quando a gente fala do crime ser equiparado ao hediondo, é porque nas consequências ele é equiparado ao hediondo. Então todas as consequências negativas, os gravames que tem para os crimes hediondos, tem para os equiparados, por isso o tráfico. Aí que ele é equiparado ao hediondo, nas consequências legais da existência do crime. O que é interessante saber, o que é vedado aos crimes hediondos? Artigo 2º, anistia, graça, indulto e fiança. Então, os crimes hediondos, a tortura. Por quê? Porque reparem, o crime hediondo, as consequências dos crimes hediondos são as mesmas para a tortura, para o tráfico de entorpecentes e para o terrorismo. Ou seja, esses crimes são equiparados aos hediondos, têm as mesmas consequências que os hediondos. Então, não pode ter anistia, não pode ter graça, não pode ter indulto, não pode ter fiança. Súmula vinculante 26 de 2010, essa súmula, que é que ela trouxe a previsão de que é possível a progressão do regime nos crimes hediondos, que havia até 2006, 2007, havia uma vedação, porque a lei previa como insuscetíveis de antiga redação, a pena por crime previsto nesse artigo será cumprida integralmente no fechado. Caiu essa proibição há muitos anos, mas tanto que foi uma súmula vinculante 26, para falar que na progressão do regime por crime hediondo se observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da lei de 1072, ou seja, a inconstitucionalidade do regime integral fechado. Então lembre-se disso. Súmula 471 do STJ. Por quê? Isso é bom contextualizar. Os crimes hediondos, antes da vigência da Lei 11.464/2007, essa lei trouxe a questão de 2/5, 3/5. Antes dessa lei, era a vedação, era o regime integral fechado. Aí veio no final de 2006 uma decisão do STF falando não pode integral fechado. Pode progredir. Como? 1/6. Que era o que existia na época. Aí veio em 2007 a lei, trazendo 2/5, 3/5. Cara, não, mas tem a lei agora. Aí tem uma discussão, mas espera aí. Eu pratiquei os crimes antes dessa lei aqui. Essa lei, em relação a mim, ela é maléfica. Porque como era inconstitucional o artigo 2º da lei de 1072, se aplicava a mim o 112 da LEP, que é 1/6. Essa lei nova de 2007, por exemplo, 2/5, 3/5, ela é mais gravosa, não se aplica a mim. Essa era a briga que havia. Quando entrei na defensoria, isso não estava pacificado. Era uma briga. O STJ editou súmula. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes dessa lei que alterou para 2/5, 3/5, sujeitam-se ao artigo 112 da LEP, ou seja, 1/6. Depois dessa lei aqui, que foi em março de 2007, depois dessa lei aqui, 11.464, aplica 2/5, 3/5. Mas antes dessa lei, é 1/6. É progredido. Não tem mais, né? Assim, talvez tenha um cara cumprindo pena ainda hoje, né? Mas crimes da CEP, certamente os processos já prescreveram, já acabaram, faz tempo. Poucos processos estão habitando, né? Aqui é o recurso que fala da inconstitucionalidade, né, do crime. Outra coisa também, a lei atual fala que o parágrafo 1º fala que o crime hediondo, a pena vai ser inicialmente fechado, não mais integral. Isso também foi reconhecido inconstitucional pelo STF, que entende que viola a individualização de pena e ingessa o juiz. Então não é obrigatório o regime inicial fechado, isso está no recurso extraordinário, agravo do recurso extraordinário de número 105, 2700. Ou seja, 1.052.700. Nesse agravo recurso extraordinário, o STF reconheceu que o inicial fechado obrigatório é inconstitucional. Então o juiz pode tranquilamente, mesmo no crime hediondo, aplicar o inicial regime aberto ou regime semiaberto, mesmo obrigatório, não só o integral, dá para ver aqui?
Agravo e recurso extraordinário, 1.052.700. Mesmo o crime hediondo, além de não poder ser integral fechado, também não, é obrigatório, não pode ser obrigatório iniciar o fechado. O juiz tem que analisar concretamente se preenche os requisitos legais para outros. O parágrafo segundo fala da progressão 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente, né? É que isso aqui é mais direito penal, tá? Claro, falar mais de processo penal, mas eu trouxe junto que era o que tinha, que achava interessante falar aqui também. Sentença condenatória. O juiz vai decidir fundamentadamente se o réu poderá apelar à liberdade. Então, o réu está preso, ele tem que decidir, na hora da sentença, se o cara pode tomar em liberdade ou não. Se por acaso ele tiver em liberdade, o juiz teria que analisar também se ele pode apelar em liberdade. O que acontece na prática? Aqui não? Está vendo aqui? Não? Você falou alguma coisa? Não? Ah, tá. O que acontece na prática? O réu está solto, o juiz não vai poder chegar na sentença e decretar prisão do nada, a não ser que sejam presentes os requisitos da prisão preventiva. Se ele está preso, o juiz fundamentadamente vai ter que falar, ó, ele tem que continuar preso por causa disso. Ou então é o caso de responder liberdade por causa disso. Então, mas ele tem que se manifestar na sentença condenatória pela prisão, pela liberdade provisória. O parágrafo 4º fala da prisão temporária, que é aquela lei específica de prisão temporária, que nos crimes hediondos, o prazo é 30 dias, prorrogável por igual período, se comprovada a necessidade. Lembrando que a prisão temporária são requisitos específicos dela, é diferente da prisão preventiva. O artigo 3º fala do presídio de segurança máxima, que tem que ser previsto, tem que ser estabelecido pela União, né, para os crimes hediondos. Aqui, a questão de apelar à liberdade, não é obrigatório, né, o juiz tem que decidir concretamente se presentes os requisitos da prisão preventiva, não é uma coisa automática. Crimes hediondos, admite-se expressamente, é admitido nos crimes hediondos em equiparados a substituição da pena corporal por exercício de direitos, agravo em recurso extraordinário 66321 do ST 261, né, do STF. Então, admite-se a substituição da pena corporal por exercício de direitos. Embora a lei fale, às vezes tentem vedar, a lei de drogas vedado, o STF pacificou que é possível substituir a pena corporal por exercício de direitos, tá bom? Isso da defensoria vai cair com certeza, com quase certeza vai cair em algum momento, só pergunto para vocês, numa prova prática, algo assim. Que é muito usado no nosso dia a dia. A lei de crimes hediondos alterou o livramento condicional também, passando a exigir 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito, etc. Então, o livramento condicional é um requisito mais gravoso para o crime hediondo, desde que o cara seja residente específico. Se o cara for residente específico em crime hediondo ou equiparado, ele não pode ter livramento condicional. Se for tudo bem, é 2/3. Se for residente específico em crime hediondo ou equiparado, é 2/3. Não. Está No Código Penal. Código Penal. Artigo 83, inciso. Código Penal, artigo 83, inciso 5, foi inserido pela lei de crimes hediondos, trazendo a previsão, trazendo o regramento do livramento condicional dos crimes hediondos equiparados. Eu nunca tinha reparado esse finalzinho. Oi? O que você... Eu nunca tinha reparado esse final, se o apenado não for reincidente específico. Então, o reincidente específico em crime hediondo, e pode ser qualquer outro crime, não precisa ser o mesmo crime, tráfico e tráfico. Não, tráfico e tortura. A reincidência específica em crime hediondo equiparado impede o livramento condicional. Se não for específico, ele tem normalmente. Normal, se não for específico, se ele for reincidente em outro crime, beleza, ele tem direito. Um comum, ele tem um furto e depois um tráfico, ele pode ter 2/3. Com 2/3 ele pode ter o livramento condicional. Liberdade provisória em crime equiparado hediondo, permitido tranquilamente também, tem diversos julgados, esse é um deles, né, do STF também, HC 104.339, que é prevendo a possibilidade de liberdade provisória em crime hediondo equiparado, já é pacificado hoje, né? A vedação ex lege, a vedação legal de liberdade provisória, caiu por terra nos tribunais superiores, muito embora os juízes e os tribunais estaduais apliquem, né? Mas ela já caiu, né? Código de Trânsito, vamos embora. A gente está correndo aqui, vem dando uma lei na outra, né? Mas vamos lá. Código de Trânsito. Vão explicar as normas. Gente, alguma coisa que precisa de 11, alguma dúvida? Até que hora vocês vão aqui? 10h20, 10h30. Então dá tempo. Código de Trânsito. Então, aplicam-se aos crimes cometidos. Uma coisa que foi um detalhe para vocês também. Como é aspectos processuais da lei, a gente está entrando na lei já entrando direto na parte processual. Eu não estou trabalhando os crimes especificamente, porque não foi me passado isso.
Não sei se alguém vai tratar com vocês, espero que sim. Mas não foi me passar Se isso. quiser voltar também. Não, muita gente volta. Não, se tiver só avisar com antecedência, a gente volta. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos nesse código, aplica as normas gerais do Código Penal, do CPP, e se esse capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099. Então, aplica tudo. Os crimes do Código de Trânsito, eles seguem o rito do CPP, aplicam-se as disposições gerais do Código Penal, agravantes, atenuantes, penas, tudo mais, e aplica a Lei 9.099, que couber, o crime é menor potencial ofensivo, cabe transação penal. Segue o rito da Lei 9.099. Então, tem essa possibilidade. Tem essa, como diria, tem essa aplicação, ele vai ter alguns aspectos processuais, mas se aplica subsidiariamente as 3 leis, Código Penal, Processo Penal e Lei 9.099. Aliás, o processo penal sempre, subsidiariamente, o CPP vai se aplicar. Todas as leis que tenham previsão processual, procedimento específico, subsidiariamente sempre se aplica o Código de Processo Penal. Código de Trânsito. Olha, e esse ponto eu acho que é o principal. E às vezes a gente vai atuar na prática, você fala, nossa, não tem tal benefício, porque você esquece, tem uma peculiaridade que prejudica bastante o réu, mas se justifica pela gravidade da situação. O que acontece? A lesão culposa, vocês lembram que a lesão culposa, lá na lei do GCRIM, ela admite ação penal pública condicionada. Né? Então você fala, ó, eu bati o carro, machuquei o braço de alguém culposamente, a pessoa vai me processar se ela quiser. Ela falou, ó, eu quero que ele seja processado. Se não, beleza. Então, o que ele fala aqui? Aplica-se aos crimes de trânsito, os crimes de trânsito de lesão corporal culposa, o disposto dos artigos 74, ou seja, composição civil de danos. Esse é o parágrafo 1º do artigo 291. Então, 291, parágrafo 1º. Quem está vendo no YouTube aí, 291, parágrafo 1º. Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa, o disposto do artigo 74 da Lei 9.099, tá? Ele está pequenininho ali, não sei se dá para ver, esse pessoal do fundo aí. O 76, que é a transação penal. E o 88, que é o quê? A ação penal condicionada. Ação penal pública condicionada. Aplica-se, então, aos crimes. Então, estou lá no trânsito, bati o carro. Vocês estavam comigo, se machucaram. Pô, cabe composição civil de danos. Se vocês resolverem processar, cabe transação penal. E só você processar, se vocês quiserem processar representando criminalmente o promotor. Falou, ó, o cara foi muito imprudente, eu quero que ele seja punido. Beleza. Em regra, exceto se, em 2008, teve alteração da legislação, exceto. Então, crimes de lesão corporal culposa em que não se aplicam os institutos da Lei 9.099. Quais são? 1. Crime praticado sob influência de álcool ou qualquer substância psicoativa, ou seja, o cara está lá embriagado. Álcool ou substância. Então o cara praticou 306. O cara estava embriagado quando causou o acidente. Não se aplica nenhum desses benefícios. 2. Participando de racha, via pública, corrida, disputa ou competição automobilística, exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente. Estava dando cavalo de pau com os amigos no carro, bateu o carro, não se aplica nada disso. Então, racha, corrida, etc. Estou falando do coloquial, vou escrever tudo aquilo aqui. Né? E o terceiro, transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Por hora a mais do permitido. Nesses 3 casos, não se aplica isso. O que significa? Se eu tiver bebido o carro, bati o carro e machuquei vocês, a ação penal ela é pública incondicionada. Não cabe a você, vítima, falar assim, não, eu quero ser processado. Não, a ação penal é pública incondicionada. Se eu machuquei alguém tirando um racha, a ação penal é pública incondicionada, porque não aplica o artigo 88, que é o que falava que a ação penal é pública incondicionada. Se eu pratiquei esse crime, o limite da Castelo Branco, que é 120 por hora, eu fui a 180, bati o carro, machuquei vocês dentro do meu carro, não são vocês que decidem. Eu passei 50 por hora mais, bem mais 50 por hora acima do limite. Ação penal pública incondicionada. Vocês não têm a escolha de me processar ou não.
E aí não vai caber transação penal e não vai caber composição civil. Ou seja, ainda que o crime eu seja primário, presente tudo, eu não tenho direito de transação penal. Ainda que a pena do crime, na lesão corporal culposa, admita a transação penal, nesse caso não vai caber. Não vai caber nenhum benefício. O que se questionar, mas isso viola a isonomia, porque o cara que praticou um crime até 2 anos, ele tem direito de monte de benefício. Por que esse cara não? Prevalece que não tem nenhuma violação, porque o desvalor dessas condutas é muito maior. Não bati o carro porque eu fui simplesmente imprudente. Poxa, eu estava bêbado dirigindo. Eu estava tirando um racha. Eu estava voando com o carro. Então, por esses motivos, a própria lei afasta os benefícios da Lei 9.099 nos casos de lesão corporal culposa. Beleza? Alguma dúvida disso aí? Tranquilo? Ou seja, nos casos acima, não se admite composição civil de danos, transação penal, além da ação penal ser pública incondicionada. Vamos lá. Nesses casos aqui, vai ser instaurado inquérito, ele está embaixo, porque é ação penal pública incondicionada, então instaura-se inquérito, independente da vontade da vítima, instaura-se inquérito policial. E o parágrafo 4º fala o quê? O juiz fixará a pena base segundo as diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, ou seja, olha que interessante isso aqui, isso aqui é direito penal, mas é importante ter essa relação com o Código Penal e tem a ver com o processo também, essa parte dos benefícios processuais. Expressamente o Código fala, o juiz quando for um crime nesse sentido, lesão corporal culposa em racha, lesão corporal culposa em excesso de velocidade ou embriaguez, ele vai observar o 59 do Código Penal, que são da primeira fase da dosimetria, mas também vai dar especial atenção às circunstâncias aqui, essas circunstâncias relativas ao crime de trânsito, por expressa previsão do parágrafo 4º do artigo 291. Certo? Mais alguma coisa aqui, gente? Alguma dúvida? Nessa altura você quer ter dúvida, nessa hora, depois de 4 horas quase falando sem parar, né? O 294 traz umas hipóteses interessantes, uma tutela cautelar no âmbito do processo penal, quando diz respeito a crimes relacionados a delitos de trânsito. Artigo 294, o que ele fala? O juiz, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, ele pode agendar como cautelar de ofício, inclusive, ou requerimento de MP, ou por representação da autoridade policial, decretar a suspensão da permissão de habilitação, ou proibir que o cara tire carta. E eu já vi acontecer isso, o juiz, na audiência de custódia, o juiz pega, solta o cara, mas decreta de ofício, com base 294, suspensão da habilitação. Para que o cara não saia por aí fazendo barbaridade. Muito embora o cara, se quiser fazer barbaridade, vai fazer barbaridade sem carta também. Mas é o que pode fazer. Então, tem essa possibilidade cautelar. E dessa decisão, cabe res, né, cabe recurso de distrito, sem efeito suspensivo. Tá bom? Então, o réu, estou lá defendendo o cara, o juiz decretou isso, eu posso entrar com recurso de distrito, ou o MP pode também entrar com recurso de distrito, que de toda forma não vai ter efeito suspensivo, por isso esperar essa previsão legal. Então, outra hipótese de recurso de distrito prevista na lei, que além daquela do artigo 581 do Código de Processo Penal. Outra coisa interessante aqui, 296, já é na aplicação da pena. Se o réu for reincidente em crime de trânsito, qualquer que seja o crime, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão por dirigir, sem prejuízo das outras penas. Então, assim, ainda que o crime especificamente não tenha previsão de suspensão da habilitação, se o cara for reincidente em crime de trânsito, na hora da pena, o juiz pode aplicar, deve aplicar a suspensão da habilitação do cara. O que mais? O 297 fala da multa reparatória, né, que o cara vai dever para a vítima, né, caso haja vítima. Então o 297 traz uma previsão voltada para a vítima, porque sempre aquela discussão, o processo não pensa na vítima, tal. Ela pensa na vítima, a multa reparatória voltada para a vítima, que vai ser calculada adequadamente, sempre houver prejuízo resultante do crime. Ela não vai poder ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo, ou seja, é preciso que o Ministério Público ou a vítima, se uma eventualmente uma ação penal privada, no privado se fizer na pública, demonstre o prejuízo. O que mais? Posteriormente, isso é importante, o parágrafo 3º fala o quê? Isso nada impede, o juiz fixou uma multa condenatória, reparatória do trânsito ali. Nada impede depois que no processo civil, na ação civil ex delito, o juiz, a parte do processo, o autor da lesão, do ato lá,
essa indenização que for fixada aqui, essa multa, vai ser descontada da eventual indenização posterior. Como se fosse um adiantamento da indenização. O 298 traz circunstâncias agravantes dos crimes de trânsito, né? Tipo, não vou ler uma por uma, mas até porque é mais direito penal, né? Mas são agravantes que vão ser aplicados na hora da pena, ou na segunda fase da dosimetria, e sempre agravam, né, a pena. E atenção, isso é importante também. Isso é uma causa de exclusão de prisão em flagrante, isso é importantíssimo. Vocês podem ter um cliente de vocês que estão advogando hoje, que pode sofrer isso. O cara bateu o carro, morreu alguém. Não vai ter prisão em flagrante se ele, de pronto, prestar o socorro. Então, o 301 do CPP, traz uma hipótese de exclusão de prisão em flagrante. É uma hipótese que afasta a prisão em flagrante. Como? Se o cara prestar socorro. Você vai perguntar, Bruno, mas que socorro? Se o cara ligar para a polícia fugir, se você ligar para a polícia fugir e não for encontrado, não tem flagrante. Convenhamos? Mas ele está lá, hoje ele está lá ainda, correndo risco de ser linchado, mas está socorrendo. Teve um incidente, a pessoa morreu, mas está lá, praticou um crime ali, está ali, praticou um crime. Não é que você esteja embriagado, mas está socorrendo. Por previsão legal, não se imporá a prisão em flagrante. Ele pode, porque ele está demonstrando ali que ele está com condições, ele está tentando minorar os efeitos da conduta dele. Então, uma hipótese de exclusão de prisão em flagrante. Fala, doutor, fala uma hipótese de exclusão que não tem flagrante. Prisão legal de não flagrante numa prática de crime. 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo se estiver alcoolizado. Mesmo se estiver alcoolizado. A lei faz essa ressalva. Eu causei o acidente, mas estou lá, tentando resolver. O que vai acontecer na prática? Você vai ser preso em flagrante. Vai ser levado. Mas aí cabe ao juiz, na hora de verificar ali, libertar você. Porque o flagrante vai ter que ser relaxado, porque a lei não faz essa ressalva. Passamos agora aos nossos crimes ambientais. Velocidade aí, pra gente tá... Crimes ambientais que eu acho importante a gente tratar. A gente teve recentemente a tragédia lá de Brumadinho, né? A lei de crimes ambientais tem a previsão da punição da pessoa jurídica. Ela traz penas para a pessoa jurídica. Não é tanto processual a questão, mas é para a gente mencionar, pelo menos por cima, um pouco, para vocês terem uma ideia disso, né? Os crimes, quem fala o artigo 2º, quem de qualquer forma concorre para o crime ambiental, vai responder por ele. Diretor, administrador, membro de conselho, de órgão técnico, auditor, gerente, preposto. Quem tiver chance para impedir a prática do crime ou podia agir para evitar, responde. Então, no caso de Brumadinho, você tem que analisar, naquele caso, desde o mais alto escalão, o presidente da empresa, o pessoal do conselho, os engenheiros, quem poderia impedir aquela tragédia? Todos eles podem, em tese, devem ser investigados, porque pela lei todos eles, de alguma forma, podem ter concorrido para a prática do que aconteceu lá. Ah, foi culposo, foi doloso, dolo eventual, o que aconteceu? Isso vai ser discutido. Mas todos eles, em tese, ainda que por omissão, podem ser responsabilizados pelo que eles fizeram. Bom? O parágrafo 3º, o artigo 3º fala da responsabilidade, prevê expressamente a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, né? Vão ser punidas administrativa, civil e penalmente, quando a infração for praticada por decisão do representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado. Qual que é o problema? A lei fala em conduta praticada por decisão do representante, mas que decisão é essa? Positiva, assim, vamos lá e pratiquem o crime? Ou você pode falar que é uma omissão, uma decisão de não, por exemplo, reparar a barragem. Essa decisão é penalmente relevante? Isso é uma discussão que já entra no âmbito do direito penal mesmo. É penalmente relevante a omissão de um diretor da empresa que fala, ó, não vamos reparar essa barragem agora. Qual a relevância penal disso? E se enquadra, tudo bem, o cara pode ser punido, mas essa omissão do diretor da empresa se enquadra como responsabilidade da pessoa jurídica? Então olha a discussão que surge aqui, isso vai com certeza brigar no processo. Qual a resposta correta? Não sei te falar. Não sei falar para vocês, porque é muito discutível, tem muita coisa envolvida. Mas percebam que vai dar pano para manga e vai gerar jurisprudência a respeito. E Mariana mesmo está correndo o processo até hoje, não tem solução nenhuma, nenhuma punição, nem nada. E a pessoa jurídica respondendo não exclui a pessoa física que respondeu pelo crime também. Bom?
Vamos lá? Outra coisa importante, o artigo 4º fala, isso é importante, poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente. Igual no direito civil, prevê-se a desconsideração da pessoa jurídica no direito penal nos casos de crimes ambientais. Uma curiosidade interessante também. Então, assim, o cara está lá atrás da pessoa jurídica praticando crimes, como fachada. Vamos desconsiderar para ir atrás do patrimônio do cara para ressarcir o meio ambiente, por exemplo. Perícia. É preciso perícia, questão de prova aqui. Para constatar o dano ambiental, é preciso perícia. E essa perícia vai fixar o prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Então, é preciso uma perícia, seja no inquérito civil ou no juízo civil, e essa perícia vai ser aproveitada. Então, você não precisa fazer outra perícia no direito penal, no processo penal. Se tiver uma perícia no âmbito do inquérito civil com o Ministério Público, ela pode ser utilizada no processo criminal. Artigo 20 é relevante para a gente, processo penal. Da mesma forma, uma coisa aqui, só um parênteses, gente. Processo penal você já deve ter tido sentença, não, condenação, ação civil de delito. Prevê-se já, o Código Processual traz agora a previsão da reparação mínima, né, como fixado na sentença. A lei de crimes ambientais também traz isso expressamente. O artigo 20 dela fala que a sentença penal, sempre que possível, vai fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados, do dano ambiental causado. Tá bom? Que penas são aplicáveis às... Que penas que vão ser aplicadas para a pessoa jurídica? Multa, recidiva de direitos, prestação de serviço de comunidade. Como que a pessoa jurídica presta serviço de comunidade? Vamos ver. Essas são as penas. Só tem como prender a pessoa jurídica, né? Então ela vai prestar serviço. Como? O que é recidiva de direitos? Suspende parcialmente ou totalmente a atividade, interdita temporariamente o estabelecimento, uma obra ou uma atividade, proibição de contratação do poder público, bem como obter subsídios dele, subvenções. Então a Vale, por exemplo, ou a, como que era da Mariana? De Mariana? Samarco, elas podem receber essa punição. Você não vai poder contratar com o poder público, vai interditar, vai fechar. E aqui explica quando se aplica cada uma das penas, tá? Então, mas eu não vou falar disso aqui porque o tempo está exíguo, né? Então vamos avançar aqui. Artigo 301. E o que é a prestação de serviço de comunidade? O cara vai lá limpar a rua? Não. Ele vai mandar alguém fazer isso, ele vai pagar, por exemplo. Ele vai custear programas e projetos ambientais. Vai executar obras. Perceba uma coisa, que a prestação de serviço de comunidades é vinculada ao meio ambiente. Não é uma coisa solta, você vai dar aula numa escola. Não, você vai custear programas e projetos ambientais. Você vai executar obras de recuperação de áreas degradadas. Você vai, sua empresa, vai manter espaços públicos. Sua empresa vai contribuir para entidades ambientais ou culturais públicas, tá bom? Artigo 24, pessoa jurídica, que fala também. A pessoa jurídica que quer voltar exclusivamente à prática de crime, se ele demonstrar que o cara fez a pessoa jurídica para praticar crime ambiental, ela vai ser liquidada, seu patrimônio vai ser vendido, vai ser considerado produto de crime e vai ser perdido totalmente, não vendido, perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Na minha opinião, poderia ser voltado ao Fundo de Preservação do Meio Ambiente, mas misteriosamente vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Tudo bem, vamos lá. Mas foge um pouco do espírito da lei, curioso isso, não sei qual, talvez tenha uma explicação nos debates, talvez na época não tivesse um fundo de preservação do meio ambiente, mas seria mais adequado. Mas enfim, a pessoa jurídica foi constituída para fazer isso, para praticar crime ambiental, vai ser liquidada. A ação penal é pública incondicionada, claro, a gente está falando do meio ambiente, quem vai representar para ou contra? Falar, é crime, né? Tem quem representa? O IBAMA? Não. A ação penal é pública incondicionada. O que é interessante aqui, os benefícios da Lei 9.099 se aplicam aos crimes ambientais, mas eles estão condicionados à reparação do dano ambiental. Então, condiciona a reparação, se possível, claro, isso não é possível, mas do dano ambiental. Então, você não pode ter uma transação penal se você não reparou o dano. Então percebam isso. O artigo 27 fala aqui, nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, artigo 27. A proposta de aplicação imediata da pena recebida de direito, ou seja, a transação penal,
somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, ou seja, o artigo 74 da lei 9.099, como a gente falou, fala da composição civil de danos, que no crime ambiental é a composição dos danos ambientais, salvo se for comprovado a impossibilidade. Eu matei o último animal, o crime ambiental foi matar a última arara azul, existia a ararinha azul, matei. Como eu vou repor isso? Não tem como. Mas é que aí também não sei, não me lembro agora apenas, que não sei se cabe transação, mas não dá para reparar. Ah, dá para reparar o que aconteceu lá em Brumadinho? Fora que ali o crime ambiental é a pena é bem maior, mas imagina que não dê para reparar. Então não seria um obstáculo. Mas se não puder reparar, pode ter, mas se puder reparar, antes da transação penal, é obrigatório que tenha a comprovação da prévia composição dos danos. Todas as disposições, o artigo 89 é outra coisa também. O artigo 89 da lei 8.099, que também é a suspensão do processo, também se aplica. E se aplica a mais crimes, porque, lembrem, é a pena mínima. Então, a pena mínima de 1 ano vai ter vários crimes da lei ambiental que tem o 89. Também dependem da reparação do meio ambiente. Então, todos os benefícios da lei 9.099, todos os benefícios, fala mais devagar que eu tenho que acabar acabando antes da hora. Tá? Todos os benefícios da lei 9.099, não vou dar, tem coisa pra caramba. Todos os benefícios da lei 9.099, para ser aplicado no crime ambiental, tem esse aspecto específico de proteção do meio ambiente. Então, para o artigo 89, exige o quê? Para declarar essa impunibilidade, depende de laudo de constatação da reparação do dano ambiental, salvo se impossível fazê-lo. Se o laudo não comprovar ter sido completa a reparação, o prazo pode ser prorrogado. Então, prorroga o prazo de suspensão do processo até que o dano seja reparado. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 3, 4 e 5, são condições de suspensão, não vão se aplicar. Fim do prazo da prorrogação, proceder-se à lavratura do novo laudo, para constatar se foi reparado. E se não reparar, de novo, prorroga o prazo de suspensão. Então percebam que a suspensão do processo, aqui ó, esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias para reparar integralmente o dano. Ou seja, o cara só vai conseguir suspender o processo sem extinta punibilidade com base na suspensão do processo se ele conseguir reparar o dano ou se ficar comprovado por um laudo falando, ó, ele fez tudo que dava. Ele replantou a árvore lá, ele reintroduziu espécie, ele fez isso, fez aquilo, mas não deu certo, mas ele fez tudo que está ao alcance dele. Aí, beleza, o juiz extingue a punibilidade. Então, percebam que os benefícios despenalizadores da lei do GCRIM, nos crimes ambientais, dependem da reparação de dano ambiental. Por quê? Para que serve a lei de crimes ambientais? Proteger o meio ambiente, não teria sentido. Por isso não tem sentido aquela multa ir para o fundo penitenciário. A liquidação da pessoa jurídica. Sem nexo. Isso. Não sei, não que não mereça o fundo penitenciário, claro que merece, mas eu quero dizer, foge totalmente do espírito da lei ambiental, né? Cooperação internacional, a previsão de cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, com base em tratados, que o Brasil é signatário de tratados internacionais relativos à proteção ambiental. Então, resguardar a soberania nacional, a ordem dos bons costumes, não sei se são os bons costumes. Né? A lei brasileira sempre também, como que o Brasil... Imaginem o que tem a ver os bons costumes com a natureza. Imaginem o que o legislador previu aqui, né? Qual que é a colaboração que o Brasil pode prestar internacionalmente, pode violar os bons costumes sobre o meio ambiente. Pensem, né? Só pensem, não falem. Não consigo imaginar o que o legislador pensou aqui. Então ele vai produzir prova, vai examinar, vai permitir uma série de medidas que autorizam para tentar, porque o meio ambiente é um bem, é de interesse de toda a coletividade, não só do Brasil. Né? A preservação do meio ambiente ela é um interesse internacional. Então existe a previsão de cooperação internacional com meios de prova, de processo, de previsão expressa de colaboração entre autoridades internacionais. Aqui fala especificamente da solicitação, não vamos falar disso, porque são aspectos burocráticos. Racismo, vamos embora. Siga adiante. Acabamos os crimes ambientais. Gente, tá muito rápido, tá muito... você que está assistindo aqui, olhando para uma câmera agora, você não está vendo ao vivo, a gente está
tem pouco tempo, estamos correndo para tentar trabalhar o máximo possível dessas leis especiais na parte processual penal. Racismo, eu acho que talvez alguém vá trabalhar com vocês. Se não trabalhar, o que eu trouxe aqui? Alguns aspectos processuais. O que nós temos aqui? O artigo 20 fala o quê? Ele trata da discriminação racial em razão de raça, cor, religião ou procedência nacional. Nesse caso específico, reclusão de 1 a 3 anos de multa. Essa é uma das condutas previstas como criminosas na lei de racismo. Temos todas aquelas que é vedar o ingresso da pessoa em determinado local, negar acesso a emprego, são outras condutas ligadas ao racismo. Por que eu trouxe essa? Porque essa tem aspectos processuais. O que acontece aqui? Outra conduta. Parágrafo 1º, dentro dessa aqui, discriminação decorrente de procedência nacional. Por razões lógicas, né, uma forma qualificada dela é a prática ligada ao nazismo. Que é o parágrafo 1º, fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos, emblemas, ornamentos, sentidos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, seria uma forma qualificada do artigo 20, que não deixa de ser uma prática que incita a discriminação, que incita o preconceito, né, a prática de propagação de propaganda nazista. A pena acaba sendo maior. Nesses crimes aqui, o que acontece? Se esses crimes são praticados por intermédio de meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza, naquela época não tinha, né? Em 97 estava começando a internet de escada, muitos de vocês eram nem nascidos, acho. Mas quando estava começando isso, hoje imagina o Facebook, o cara soltando nazismo no Facebook. A pena, 2 a 5 anos e multa. Então, percebam que tem todo um cuidado para impedir essa difusão. Por que eu separei para vocês essa lei? Porque ela trouxe uma possibilidade de ter cautelares processuais penais. Por isso que eu trouxe o aspecto processual aqui, que era a finalidade dessa aula. Nesses casos anteriores, teve lá o cara está lá divulgando nazismo. Tem material, está panfletando suástica, vendendo uniforme, usando roupa de Hitler na Paulista. Está lá, tocando terror. O que o juiz pode determinar? Ouvido do MP, ou a pedido do MP. Ainda antes do inquérito policial. Olha que curioso isso. Isso é importante. Tem uma possibilidade do juiz fazer antes do inquérito policial. Tem um inquérito policial, está acontecendo coisa nazista lá. O recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo. Então tem essa possibilidade de recolhimento imediato, busca e apreensão na casa do cara, com ordem judicial, do material relativo ao nazismo. A cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. A cessação... Aqui, não, é isso de baixo, porque eu fui copiar a lei, essa parte estava revogada, é o de baixo aqui. Então, a cessação das transmissões radiofônicas, televisivas, eletrônicas, porque aqui não tinha internet ainda, né? Ou de publicação por qualquer meio, ou seja, o juiz pode determinar de imediato, suspender a página do Facebook que está lá, propagando nazismo. Como isso? Verificou isso, denuncia. Tem a previsão de suspender imediatamente. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. E é absurdo que a gente fala isso, mas todo mundo sabe que o pessoal faz isso e acha que não é tranquilo, né? Liberdade de expressão. Posso falar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não pode, não pode. Crime, é grave. E na hipótese do parágrafo 2º, constitui o efeito da condenação pós-transjulgada a destruição do material apreendido. É óbvio, né? Fazer o quê? Vai devolver pro cara, né? Se prender o cara, devolve. Não, destrói, né? Você tem previsão legal. Nosso legislador redundante, mas tem a possibilidade. E no nosso avanço de leis, né? Vamos para, acho que é a nossa última lei, que é abuso de autoridade. Tinha outras leis, gente, mas eu separei o que eu tinha principal mesmo no aspecto aqui de questões processuais. O abuso de autoridade, contextualizando. Ele vem, essa lei 4898 de 65, logo após o golpe militar de 64. Pensar, poxa, mas os caras foram tentar, olha que como são bonzinhos, né? Criaram o crime de abuso de autoridade nesse momento aqui, para proteger o cidadão. Não. As penas, é que não vou tratar dos crimes, mas as penas são extremamente brandas. Pena de detenção, cabe uma série de benefícios. Se alguém vai preso por abuso de autoridade, um dos efeitos da condenação é a perda da função pública, do cargo público. Beleza, mas a pena mesmo do crime, ela é incipiente. Então, nesse contexto E outra coisa, as condutas tidas como abusivas, muitas delas se enquadrariam em outros crimes. Por exemplo, hoje, você vê, eu já vi casos, o policial espanca alguém, o MP denunciar por abuso de autoridade, e não por uma lesão corporal gravíssima, por exemplo.
porque ele maltratou alguém sob a guarda dele, por exemplo. Então, assim, não tem acaba é uma passada de pano para o abusador, para quem abusa da autoridade. Por um lado, fala, nossa, mas no meio dessa lei criar a lei da abuso da autoridade, não, é para salvar o cara de incorrer no Código Penal. Para salvar o cara. Eu já vi gente falando que abuso de autoridade e o PM colocar droga na outra pessoa. Não é tráfico de drogas, é abuso de autoridade. Já vi promotor defendendo isso. Então vamos lá. Direito de representação. O cara trazia consigo droga, sem autorização legal, colocou no outro para imputar o crime. Não é abuso de autoridade. Não, é tráfico de drogas, não é abuso de autoridade, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Como que se inicia o processo de abuso de autoridade? Aqui tem muito cuidado, isso aqui pode derrubar na prova. Abuso de autoridade é crime de ação penal pública o quê? Qual que é a ação pública no crime de abuso de autoridade? Direito de representação. Pública condicionada à representação. Está errado. Por quê? Na época teve que ser Leuma. Porque a lei fala em direito de representação. Só que essa representação que a lei está falando, na verdade é notícia crimes. Ela usou o termo equivocadamente. Em 67, viria a ser mudada a lei, expressamente prevendo como pública incondicionada. Então, quando a lei fala em direito de representação aqui, ela está falando, na verdade, da notícia crime. Se lá o promotor falou, o cara me bateu. Ou fazer um BO na polícia. Na verdade, é um termo que não está usando tecnicamente o nome direito de representação. Ação penal pública incondicionada. Mas pode induzir a erro. Você pega aqui e bota, poxa, a ação pública é condicionada. Não é. É incondicionada. Aqui. Ação penal por crime de abuso de autoridade é pública e incondicionada, embora a lei faça referência à representação, bem como nos artigos 12 e 14, o que gerou a princípio certa dúvida, levando à publicação dessa lei, da outra lei, em 67, que deixou explícita a natureza incondicionada para o crime de abuso de autoridade. Tá bom? Então, inclusive tem julgado do STJ, né? STJ HC 19124, que fala expressamente que a falta de representação não impede a instauração da ação penal, porque a ação penal é pública e incondicionada. Então, entenda-se o quê? Quando a lei fala em representação, foi falta técnica do legislador, ele está falando, na verdade, da notícia crimes. Tá bom? Vamos lá. Um livro interessante também, que eu citei o Renato Brasileiro, mas esse livro do Vitor Eduardo Rios Gonçalves, ele é um pouco mais resumido. Legislação penal especial esquematizado. Vitor Eduardo Rios, acho que promotor, então a visão dele é um pouco diferente. O Renato Brasileiro é um cara mais, foi defensor, tem uma visão mais neutra, hoje ele é promotor. O Vitor é um pouco mais promotor. Claro, o concurso, você sabe prestar defensoria? Sabe estudar como promotor? Beleza, mas você tem que saber o que você tem que falar como defensor também. Só você mudar, virar a chave, vou falar assim, né? Vocês terem uma ideia do meu curso para defensoria, eu tinha feito cursinho para delegado federal. Eu queria ser delegado federal. Por 6 meses, cursinho pesado, delegado federal. Fui para a defensoria, só virei a chave, né? Assim, eu sabia. E deu certo. Você só saber o concurso que você está prestando. Né? Não saiu do saco com a cabeça do passado. Vamos lá. Eu estou brincando, carreira sensacional. É legal, todas as carreiras têm, se você tiver a visão que a defensoria tem, eu acho, que não é uma visão radical nossa. Nossa visão é profissão de direito, né? A gente defende a democracia, processo constitucional, direitos constitucionais. Se todo operador de direito fizer isso, que é obrigação de todos eles, tudo se resolve. Você vai prender o cara respeitando o direito, vai processar o cara respeitando o direito, vai condenar respeitando o cara. Só tem que ser inimigo do cara, querer fazer coisa fora da lei, senão você é mais criminoso que o próprio cara. Então vamos lá. Aqui tem o procedimento, né? Vou seguir adiante porque não tem, acho que não é o caso aqui. Fala do inquérito, fala do processo. Vamos lá. A ação civil indenizatória aplica o CPC, então admite-se, né? Gera responsabilidade administrativa para o cara, perder o cargo eventualmente. Civil, ele tem que indenizar quem ele causou abuso. E ação penal. O artigo 12 prevê expressamente, dentro do Código do Processo Penal, a dispensabilidade do inquérito policial, porque a ação penal será iniciada independentemente de inquérito ou justificação por denúncia do MP, instruída com a representação da vítima do abuso. Prevê expressamente que a denúncia teria que ter em anexo a representação da vítima do abuso. É obrigatório? Está na lei. A denúncia seria rejeitada sem isso? O juiz poderia, também nesse artigo. Mas tem até a questão de verificar se a vítima quer representar e se ela quer preservar a identidade dela, por exemplo. Né? Ela delata, denuncia e quer ficar com a identidade preservada. Mas aí é para se discutir. Mas a lei está falando isso.
Também não acho que vão perguntar isso para vocês, especialmente na Defensoria Pública. Aqui tem todo o procedimento, gente, artigo 13 em diante. Uma coisa interessante que quero falar para vocês, a questão das testemunhas dentro do procedimento. O número máximo de testemunhas de autoridade é 5, combinado como? São 3 testemunhas originalmente e mais 2 para o caso ter vestígios no abuso de autoridade. Por exemplo, o cara te espancou, não teve visão do corpo de delito. Mas você tem testemunha que prova isso. A lei fala, aqui, ó, quer ver? 14. Se o ato ou o fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios, o ofendido ou o acusado poderá promover a comprovação da existência de tais vestígios por meio de 2 testemunhas qualificadas. Então, para além das testemunhas normais, são 3 testemunhas, ele tem mais 2 testemunhas específicas para provar a existência de vestígios. Então, ele pode anotar os 5 testemunhas no procedimento do abuso de autoridade. O artigo 15 do voto do abuso de autoridade traz previsão idêntica, parecida com o artigo 28, ou seja, se o juiz não considerar que o arquivamento do MP ele remete para o procurador-geral, né? E é comum acontecer isso, às vezes, porque o MP às vezes passa pano ali, entende que não teve crime, arquiva a denúncia, né? O juiz remete para o procurador-geral, mas não é fundamento do artigo 28 do Código Processo Penal, mas sim no artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade, que é a mesma função. O artigo 16 traz a previsão da ação penal pública subsidiária, então o MP está lá, não fez nada, quedou inerte. Você é a vítima, você pode assumir a ação, na mesma forma que o processo penal ordinário. O artigo 17 fala da rejeição da denúncia, desse despacho, cita-se o réu. Vamos seguir adiante aqui. Testemunhas. Gente, eu não vou falar das audiências, porque acho que essa hora também, a gente falar disso é totalmente contraproducente. Vamos lá. E acabou. Como? Foi de repente, acabou de repente. Gente, mas ó, só vou finalizar. Cuidado na prova, na defensoria. Você tem que ter a visão de defensoria, sempre hipossuficiente. No direito civil, direito de família, a visão pela criança precisando de alimentos, pela mulher vítima de violência, pelo transgênero, na questão relativa à infância e juventude, a visão sempre em prol da criança que é vulnerável. Questão do deficiente, a visão em prol do deficiente, pessoa com deficiência, né? Cuidado também com o linguajar, né? Você tem que usar os termos certos na defensoria. Né? Pessoa com deficiência, não usar menor nunca na infância e juventude, falar adolescente ou criança, não solte nenhum menor, pelo amor de Deus. Não fale bandido, né? Não fale réu, não fale que o defensor tem que ter OAB, pelo amor de Deus, porque na defensoria também isso é um pecado. Não fale que o defensor se aplica o estatuto da OAB, que não se aplica. Então, uma série de coisas. Então, e o que precisar, estou à disposição. Meu Instagram é prof.brunobaguin, está valendo no começo. Eu vou deixar esse material com vocês. E se precisar de outras vezes, estou à disposição também. Só avisar com antecedência para me programar, tá bom? E parabéns aí pela iniciativa de vocês e espero encontrá-los como colegas em breve. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Hoje eu vou tirar uma foto todo mundo, registrar esse momento. Pessoal, por favor, aqui é Bruno Português Baguin, defensor público criminal e professor aqui do curso popular de formação de defensoras e defensores públicos. Temos aqui uma vaquinha, está aqui no link abaixo, colaborem para manter essa iniciativa linda, que ajuda e democratiza o acesso aí ao ensino, a preparação para concursos públicos e principalmente a formação aí de defensoras e defensores que vão no futuro aí retribuir muito para a sociedade e para a população insuficiente. Vamos ajudar esse pessoal totalmente engajado, esse pessoal dedicado. Por favor, contribuam no link aqui embaixo, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo. Obrigado.